Você já percebeu que no fim do mês, sempre falta dinheiro exatamente para aquilo que realmente importa? Enquanto isso, suas gavetas estão cheias de coisas que você comprou por impulso, suas assinaturas mensais consomem uma fatia silenciosa do seu orçamento e aquele curso que poderia mudar sua carreira continua na lista de espera porque agora não dá. Você diz que quer investir, mas investe em futilidade. Você diz que quer poupar, mas poupa justamente onde não deveria. E o mais curioso, você nem percebe essa inversão. Esse comportamento não é inocente. Ele revela um padrão invisível, mas devastador, que governa suas decisões financeiras sem que você tenha consciência disso. É como se houvesse uma hierarquia distorcida dentro da sua mente, que coloca o prazer imediato no topo da pirâmide e empurra o futuro para o porão. E enquanto isso acontece, você segue achando que não ganha o suficiente, quando na verdade o problema não está no quanto entra, mas no que você prioriza na saída. Este roteiro não vai te ensinar a ganhar mais. Vai te mostrar por que você gasta errado, economiza no lugar errado e, principalmente, por que continua repetindo esse ciclo, mesmo sabendo que ele não funciona. Vamos desmontar a estrutura mental que sustenta esse comportamento, trazer clareza sobre o que realmente está acontecendo na sua relação com o dinheiro e, por fim, apresentar um caminho possível para reorganizar suas prioridades financeiras de forma consciente e sustentável. A inversão de prioridades financeiras é um dos fenômenos comportamentais mais comuns e mais destrutivos da vida adulta. Ela não aparece de forma explícita. Não é como se você acordasse um dia e decidisse: vou gastar com besteira e ignorar o que importa. Não. Ela age de forma sutil, quase imperceptível, disfarçada de escolhas pequenas, de só dessa vez, de é barato, não vai fazer diferença. Mas faz. E faz muito. Esse padrão acontece porque o cérebro humano não foi projetado para lidar com dinheiro da forma como o mundo moderno exige. Nosso sistema de recompensa cerebral foi moldado em um ambiente onde o imediato era uma questão de sobrevivência. Se você via comida, comia. Se via perigo, fugia. Não havia espaço para planejar o mês seguinte ou pensar em aposentadoria. O agora era tudo. E é exatamente esse agora que ainda domina suas decisões financeiras, mesmo que você viva em 2026, com acesso a informações, ferramentas e educação. Quando você está na frente de uma vitrine ou rolando o feed do celular e vê algo que desperta desejo, o cérebro libera dopamina. Essa substância química está associada à antecipação de recompensa. Ou seja, você ainda nem comprou, mas já sente prazer só de imaginar que vai comprar. E aqui está o primeiro problema. Esse prazer é real, químico, físico. Ele não depende da utilidade do produto. Ele depende apenas do estímulo. Por isso você compra coisas que nunca usa. O prazer estava na compra, não no uso. Agora compare isso com a ideia de investir em um curso, contratar uma assessoria, comprar um livro técnico ou pagar por uma consulta financeira. Essas ações não liberam dopamina imediata. Elas exigem esforço, foco, paciência. O retorno delas é incerto, demorado, abstrato. Você não sente prazer ao pagar por elas. Na verdade, pode até sentir desconforto porque parece que está perdendo dinheiro em vez de ganhando algo. E é aí que mora a armadilha. Você gasta com o que te dá prazer imediato porque seu cérebro interpreta isso como recompensa e economiza, ou adia ou evita, justamente naquilo que poderia te trazer retorno real, porque seu cérebro não consegue sentir esse retorno antecipadamente. Essa é a essência do problema. Você toma decisões financeiras com base no que sente, não no que pensa. E o que você sente está programado para o curto prazo. Mas tem outro elemento nessa inversão: a ilusão de controle pelo corte. Muitas pessoas acreditam que estão economizando quando deixam de gastar com coisas importantes. Cancelam a academia, evitam consultas médicas, não investem em formação, adiam a manutenção do carro. Fazem isso porque acham que estão sendo responsáveis, que estão segurando o dinheiro. Mas ao mesmo tempo,
Continuam comprando roupas que não precisam, pedindo delivery 3 vezes por semana, assinando serviços que mal usam. Ou seja, cortam o essencial e mantêm o supérfluo. E ainda se sentem virtuosos por estarem economizando. Isso acontece porque o corte em áreas essenciais costuma ser mais visível, mais fácil de justificar. Não vou fazer academia esse mês porque estou apertado. Pronto. Frase pronta, decisão tomada, sensação de controle. Já os pequenos gastos diários, esses passam despercebidos. R$ 10 aqui, 20 ali, 40 no fim de semana. Nenhum deles parece grande o suficiente para ser um problema. Mas quando você soma, percebe que gastou mais nesses pequenos nadas do que gastaria em algo que realmente faria diferença. Essa distorção também está ligada ao que os economistas comportamentais chamam de viés do presente. É a tendência de supervalorizar o que está próximo, no tempo, no espaço, na emoção, e subvalorizar o que está distante. Um café agora vale mais na sua percepção do que R$ 100 investidos que vão render no futuro. Mesmo que racionalmente você saiba que o segundo é mais vantajoso. Mas a racionalidade não comanda. Comanda a emoção, o impulso, a sensação. E isso nos leva a outro ponto. A falsa sensação de que dinheiro resolve tudo. Muita gente acredita que se ganhasse mais o problema sumiria. Mas não suma. Porque o problema não está no volume de dinheiro. Está na estrutura de prioridades. Se você ganha 3 mil e gasta com besteira, quando passar a ganhar 6 mil, vai gastar o dobro de besteira. A renda aumenta, mas o padrão mental continua o mesmo. Você só troca de categoria de consumo. Antes comprava roupa na fast fashion, agora compra em loja de grife. Antes pedia pizza, agora pede japonês. Mas a lógica é a mesma. Gastar no que traz prazer imediato, evitar o que exige esforço ou paciência. E aqui entra um conceito pouco discutido, mas extremamente relevante. O custo de oportunidade emocional. Não é só o dinheiro que você perde ao gastar mal, é o que você deixa de ganhar, de aprender, de construir. Cada real que você gasta com algo desnecessário é um real que você não investiu em algo que poderia te desenvolver. Cada compra por impulso é uma escolha contra o seu futuro. E o pior, você faz essas escolhas o tempo todo sem perceber, porque elas estão embaladas em justificativas emocionais que parecem legítimas. Eu mereço, eu trabalho tanto, só dessa vez. Todas verdadeiras no plano emocional, todas destrutivas no plano financeiro. Outro fator que reforça esse padrão é o ambiente. Vivemos em uma economia projetada para estimular o consumo imediato. Anúncios personalizados, frete grátis, parcelamento sem juros, ofertas relâmpago, notificações push. Tudo isso foi desenhado para acionar seus gatilhos mentais e fazer você gastar. E funciona, porque essas estratégias foram construídas com base em neurociência, psicologia comportamental, análise de dados. Elas não vendem produtos, elas vendem sensações. E você compra. Enquanto isso, ninguém está te vendendo a sensação de estar preparado para o futuro. Ninguém manda notificação no seu celular dizendo: "Ei, que tal investir em educação hoje?" Não existe anúncio emocionante sobre previdência privada. Não tem música animada em comercial de consultoria financeira. O essencial não é sexy, não emociona, não viraliza. Por isso você não sente vontade de investir nele. E por isso continua gastando com o que te emociona, mesmo que seja irrelevante. Mas vamos ser ainda mais diretos. Parte do problema é que você não sabe o que é essencial. Sério, a maioria das pessoas nunca parou para definir, de forma consciente e honesta, o que é prioridade na vida delas. Elas seguem scripts sociais, copiam comportamentos, perseguem símbolos de status, mas não têm clareza sobre o que realmente importa. E sem clareza, qualquer coisa parece importante. Qualquer desejo vira necessidade. Qualquer impulso vira justificativa. Se você não sabe o que quer construir, qualquer gasto parece razoável. Se você não tem uma visão de futuro, o presente sempre vai ganhar. E é por isso que você continua comprando o que não precisa, porque você não definiu o que realmente precisa.
E enquanto isso, o mercado define por você. E ele vai te vender exatamente o que te mantém no ciclo: consumo, prazer imediato, insatisfação, mais consumo. Agora pense em quantas vezes você já disse: quando eu tiver dinheiro, vou investir em mim. Quantas vezes adiou um curso, um livro, uma mentoria, uma ferramenta de trabalho, um tratamento de saúde, sempre com a mesma desculpa: falta de dinheiro. Mas será que falta mesmo? Ou será que você só não colocou isso como prioridade? Porque, curiosamente, para sair com os amigos, para comprar roupa nova, para trocar de celular, o dinheiro aparece. Não aparece sobrando, claro, mas aparece. Você dá um jeito, parcela, usa o limite do cartão, pega um extra, mas quando é para investir em algo essencial, de repente, não dá. Esse comportamento não é financeiro, é psicológico, é uma hierarquia emocional disfarçada de realidade econômica. Você não tem menos dinheiro para o essencial, você tem menos disposição emocional, porque o essencial exige compromisso. Exige que você reconheça que está investindo em algo incerto. E isso assusta. É mais confortável gastar com o que você já conhece, com o que já te dá prazer, com o que não exige nada de você além do pagamento. E assim, mês após mês, você perpetua a inversão. Gasta com entretenimento e corta a educação. Gasta com conforto momentâneo e evita investir em saúde. Gasta com aparência e ignora a substância. E o tempo passa. E você continua no mesmo lugar. Não porque você não teve oportunidade, mas porque você escolheu, repetidamente, o imediato em vez do importante. Agora é hora de desmontar as crenças que sustentam esse padrão. Porque enquanto você acreditar nelas, vai continuar agindo da mesma forma. Crença número 1. Eu mereço me dar esse agrado. Afinal, eu trabalho muito. Essa é, provavelmente, a justificativa mais comum para gastos impulsivos. E ela soa justa, humana, compreensível. Mas ela esconde uma armadilha perigosa. A ideia de que recompensa precisa ser financeira e imediata. Você trabalha, sim. Você merece, sim. Mas será que merecer significa gastar? Ou será que significa construir uma vida onde você precise trabalhar menos, onde você tenha mais liberdade, onde você não dependa de agrados para suportar a rotina? A verdade é que você usa o consumo como anestesia, e anestesia não resolve. Apenas adia a dor. Crença número 2. 10, 20 reais não fazem diferença. Fazem. E fazem muita diferença. Se você gasta 20 reais por dia em coisas supérfluas, são 600 reais por mês. 7.200 reais por ano. Em 5 anos. 36 mil reais. 36 mil que poderiam estar investidos, gerando rendimento, construindo segurança. Mas não estão, porque você acreditou que é só um pouco. E só um pouco, repetido diariamente, vira muito. O problema não é o valor isolado. É a frequência. É o padrão. É a crença de que pequeno não importa. Crença número 3. Quando eu ganhar mais, vou começar a investir. Não vai. Porque o problema não é quanto você ganha. É como você pensa. Se você não investe agora, com o que tem, não vai investir depois, com mais. Porque a mentalidade que te impede de investir 100 reais hoje é a mesma que vai te impedir de investir 1.000 amanhã. Você só vai trocar de desculpa. Agora não dá, tenho muitas contas. Agora não dá, tenho filhos. Agora não dá, estou reformando a casa. Sempre vai ter algo. Sempre vai ter uma justificativa. Porque você não quer investir, você quer gastar. E enquanto essa for sua prioridade emocional, a renda não vai mudar nada. Crença número 4. Investir em educação, saúde e consultoria é caro. Sabe o que é realmente caro? Continuar no mesmo lugar por anos. Não evoluir, não crescer. Ter os mesmos problemas, as mesmas limitações, os mesmos erros. E isso sim é caro. Porque te custa tempo, oportunidade, qualidade de vida. Um curso de 1.000 reais pode parecer caro. Mas e os 10 mil que você deixou de ganhar porque não se qualificou? E os 20 mil que você perdeu em decisões ruins porque não buscou orientação? Caro não é o preço do conhecimento. É o custo da ignorância. Mas você só enxerga o preço.
Não enxerga o custo. Crença número 5. Eu preciso disso. Não, você não precisa. Você quer. E está tudo bem querer. Mas você precisa ser honesto com a diferença. Quando você chama desejo de necessidade, você se engana. E engano gera decisões ruins. Você precisa de comida, moradia, saúde, segurança. O resto é desejo. E desejo, quando confundido com necessidade, vira compulsão, vira impulso, vira gasto que você justifica, mas que no fundo sabe que não faz sentido. Pare de mentir para si mesmo. Assuma que quer. E então pergunte: esse desejo vale o preço? Crença número 6. Vou economizar cortando o essencial. Não vai. Porque cortar o essencial não é economia. É automutilação financeira. Economia é cortar o desnecessário. É eliminar o que não agrega. É parar de gastar com o que não traz retorno. Mas você faz o contrário. Corta a academia e mantém o delivery. Corta o curso e mantém a assinatura de streaming que você mal usa. Você corta o que exige esforço e mantém o que exige apenas dinheiro. E isso não é estratégia, é fuga. Você está fugindo do esforço, não economizando. Crença número 7. Todo mundo vive assim. E daí? Todo mundo também está endividado, ansioso, insatisfeito, preso em empregos que odeia, dependente de salário, sem reserva de emergência, sem plano de futuro. Você quer viver como todo mundo? Então vai ter a vida de todo mundo. Mediana, sem controle, reativa. Mas se você quer algo diferente, precisa fazer diferente. E fazer diferente começa por questionar o padrão, não segui-lo. Esses blocos mentais não são inocentes. Eles são a base do comportamento financeiro destrutivo. E enquanto você não os identificar, nomear e desmontar, vai continuar repetindo os mesmos erros. Vai continuar gastando onde não deve, economizando onde não deveria e se perguntando por que o dinheiro não rende. Então, o que fazer? Como reorganizar essa estrutura? Não tem mágica, não tem hack, tem processo, tem consciência, tem escolha repetida. Vamos aos passos. Primeiro, mapeie sua realidade. Antes de mudar qualquer coisa, você precisa saber exatamente para onde seu dinheiro está indo. Não no nível de mais ou menos sei, no nível de centavos. Pegue os últimos 3 meses de extratos. Todos. Cartão, débito, Pix, dinheiro, tudo. E classifique cada gasto. Não invente categoria genérica. Seja específico. Alimentação, não basta. Separe. Supermercado, delivery, lanche, restaurante, lazer. Não basta. Separe. Streaming, cinema, balada, viagem. Você precisa ver, preto no branco, quanto está gastando com o que não percebe. E prepare-se, vai doer. Porque você vai descobrir que está torrando dinheiro em coisas que nem lembra de ter comprado. Segundo, identifique o supérfluo. Não o que os outros dizem que é supérfluo. O que é supérfluo para você. Tem gente que acha besteira gastar com café fora. Mas se aquele café é um momento de pausa genuína e importante para você, não é supérfluo. Agora, se você pede café só porque está entediado, ou porque todo mundo pede, ou porque está ali e dá vontade, aí é supérfluo. A diferença não está no gasto, está na intenção. Supérfluo é o que você faz no piloto automático, sem pensar, sem sentir, sem aproveitar. É o gasto que não agrega nada. Terceiro, defina suas prioridades de verdade. Não o que você acha que deveria ser. O que você, de fato, quer. Senta, pega papel e responde. O que eu quero construir nos próximos 5 anos? Quero ter liberdade financeira? Quero mudar de carreira? Quero empreender? Quero viajar mais? Quero segurança? Seja honesto. E então, olhe seus gastos. Eles estão alinhados com essas prioridades? Se você quer liberdade financeira, mas gasta todo mês sem sobrar nada, tem algo errado. Se você quer mudar de carreira, mas não investe em formação, tem algo errado. Suas prioridades precisam estar no seu orçamento. Se não estão, não são prioridades. São apenas desejos abstratos. Quarto, inverta a lógica do gasto. Em vez de gastar o que sobra, poupe primeiro.
Quando o dinheiro cai na conta, separe imediatamente o que é para investimento, para educação, para reserva. O que sobrar, aí sim, você usa para o resto. Isso se chama pagar a si mesmo primeiro. E é o contrário do que a maioria faz. A maioria paga todo mundo. Conta, cartão, entrega, assinatura. E no fim, se sobrar, guarda. Mas nunca sobra, porque gasto se expande para ocupar a renda disponível. Se você tem 1.000 disponíveis, vai gastar 1.000. Se tem 5.000, vai gastar 5.000, a não ser que você mude a ordem. Quinto, diferencie investimento de gasto. Gasto é o que sai e não volta. Investimento é o que sai e retorna, de alguma forma. Pode ser retorno financeiro, pode ser retorno em saúde, em conhecimento, em tempo, em qualidade de vida. Quando você paga uma academia, não está gastando, está investindo em saúde. Quando você paga um curso, não está gastando, está investindo em capacidade. Quando você contrata uma consultoria financeira, não está gastando, está investindo em organização. Já quando você compra uma roupa que não vai usar, está gastando. Quando pede comida por preguiça, está gastando. Quando assina um serviço que não usa, está gastando. Aprenda a diferença e priorize investimento. Sexto, aplique a regra das 48 horas. Sempre que tiver vontade de comprar algo que não estava planejado, espere 48 horas. Não compre na hora. Não clique. Não finalize. Espera. Anota o que você quer, o preço, e volta daqui a 2 dias. Se a vontade continuar, reavalie. Se passou, era impulso. A maioria dos desejos de consumo são emocionais e passageiros. Eles duram minutos, no máximo horas. Se você criar uma barreira de tempo entre o desejo e a compra, vai cortar 70%, 80% dos gastos desnecessários. Porque a compra não era sobre o produto, era sobre a emoção do momento. Sétimo, tenha um fundo para bobagens. Sério, porque se você tentar ser 100% racional, vai surtar, ou vai quebrar o planejamento de uma vez e gastar tudo. Então, reserve uma pequena parte do orçamento para gastar com o que quiser, sem culpa, sem justificativa. 100, 200, 300 reais, dependendo da sua renda. E use isso para comprar besteira se quiser, desde que seja dentro desse limite. Isso te dá margem emocional. E margem emocional é o que te permite manter o controle no resto. Oitavo, conte o custo em horas de trabalho. Cada vez que for comprar algo, converta o preço em horas. Se você ganha 20 reais por hora e quer comprar algo de 200, pergunte-se, vale 10 horas do meu trabalho? Isso muda a perspectiva, porque de repente aquele tênis que não é tão caro, vira 30 horas da sua vida. E aí você pensa 2 vezes. Não é sobre ser sovina, é sobre ser consciente do que você está trocando. Dinheiro não é abstrato, é tempo, é energia, é vida. Nono, elimine tentação. Cancele e-mails de loja. Pare de seguir perfis de marcas. Desinstale apps de marketplace do celular. Não é sobre força de vontade, é sobre design do ambiente.